Hebreus, capítulo 13, versículos de 1 a 6. Estamos assim iniciando o último capítulo da carta aos Hebreus, no decorrer das últimas 54 mensagens. Nós temos exposto aos irmãos, com a graça do Senhor, ensinos preciosos da carta aos Hebreus para as nossas vidas, para a nossa igreja como povo do Senhor, sendo então essa a mensagem de número 55. Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 6. Amém? Diz a palavra: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram a anos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me pode fazer o homem? Meus caros irmãos, visitantes, ao longo da carta aos Hebreus nós temos estudado e visto que o autor tem trazido para nós como igreja doutrinas que são centrais para a fé cristã. Vimos como que o autor nos conduziu ao ensino de que Cristo Jesus é o clímax da revelação de Deus, pois Ele é a maior de todas as manifestações de um Deus glorioso, santo, amoroso, justo, por meio da morte do nosso Redentor. Isto, então, o Senhor Jesus é a máxima revelação e a mais importante revelação de Deus aos homens. Neste sentido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, dando Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados, sendo ainda nós pecadores. Mas também estudamos como que o autor de Hebreus analisa de forma muito criteriosa e nos ensina da mesma forma a superioridade de Cristo Jesus sobre tudo, sobre todos, sobre os anjos, sobre a lei, sobre Moisés, sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, sobre o pacto da Antiga Aliança e tantas outras coisas das quais nós já aprendemos. De fato, meus irmãos, muitas doutrinas essenciais para a fé cristã foram analisadas até o capítulo 12 de Hebreus. E nos últimos textos, já, na verdade, a partir do capítulo 12, nós temos trabalhado algumas ações mais práticas dessa carta, algumas orientações mais práticas para as nossas vidas. E no capítulo 13, o autor está iniciando aquilo que poderíamos dizer os seus últimos conselhos para os seus leitores. Conselhos estes que, à luz de todo o ensino, de todo aquele conteúdo doutrinário sobre Cristo Jesus, agora precisa ser colocado em prática na vida da igreja. A nível de introdução, nós já aprendemos algo extremamente precioso para nós. Que não basta uma igreja ter uma boa doutrina, ela tem que unir a doutrina à prática. Por isso que você sempre vai acompanhar nas cartas do Novo Testamento, quer seja as cartas paulinas, joaninas, petrinas, ou a esta de Hebreus ou outras, que toda doutrina vem acompanhada de um clamor pela prática delas. Quando você olha para Romanos,
Você vai ver que o capítulo de 1 a 11 de Romanos, Paulo simplesmente é doutrina em cima de doutrina na igreja aos romanos. Mas no capítulo 2 ele inicia a parte prática da carta, fazendo um clamor àqueles irmãos, para que eles pudessem oferecer a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e segue outras orientações a mais. Não é diferente com a carta de Deus. Estudamos várias doutrinas centrais para a fé. Mas se nós não ajustarmos esse entendimento doutrinário à necessidade de prática da fé cristã, perdemos o nosso tempo durante as últimas 54 semanas aqui. E nisso, então, eu chamo a sua atenção para o texto e, à luz dele, pensarmos que os relacionamentos pessoais do crente devem ser fundamentados em algumas virtudes do Evangelho. Irmãos, nós estamos constantemente nos relacionando, quer seja com outros irmãos da fé, quer seja com pessoas incrédulas, quer seja no trabalho, no lar, na sociedade, na escola, ou qualquer outro ambiente. Nós, seres humanos, somos sociáveis, nos relacionamos com outros. Mas que postura um crente em Cristo Jesus, à luz do seu conhecimento da doutrina da fé, à luz do relacionamento que ele tem com o Senhor Jesus Cristo, que atitudes, que posturas um crente precisa assumir nos seus relacionamentos pessoais? Por exemplo, como que você, como cristão, deve se comportar no seu lar, como marido, como pai? Como que você, mulher cristã, deve se comportar no seu lar, como mãe, como esposa, como serva de Deus? Esse texto, meus caros irmãos, vai nos ensinar que os relacionamentos pessoais do crente devem, de fato, estar fundamentados ou serem guiados, embasados em algumas virtudes do Evangelho. Eu queria, então, à luz destes, destacar 5 virtudes do Evangelho que precisam estar presentes nos nossos relacionamentos. A primeira virtude é a fraternidade cristã. Irmãos, quando Deus, na sua ampla e infinita misericórdia, concedeu-se de nós e nos chamou para a salvação em Cristo, Ele restaurou a nossa comunhão com Ele por meio do Senhor Jesus. Contudo, Ele também restaurou a nossa comunhão com o próximo. E neste caso, a igreja é de fato uma grande família, a família da fé. E nesta família, todos nós somos espiritualmente membros do mesmo corpo, da mesma família. E se de fato somos uma única família como povo de Deus, é imprescindível que os nossos relacionamentos como membros de uma mesma família sejam de fato guiados pelos princípios da palavra de Deus. E é indispensável, entre eles, a prática da fraternidade cristã, do amor fraternal, conforme assim expõe o texto. Irmãos, é com tristeza, mas nós temos visto nos nossos dias muitas igrejas onde falta o amor entre os irmãos. Em certa ocasião, ouvindo uma mensagem, inclusive do pastor Leandro Peixoto, que tratava sobre relacionamentos, ele introduziu a mensagem dizendo que uma ferroada de abelha dói e dói muito. E isso porque quando a abelha lhe ferrou, ela deixa aquele seu esporão em você, e aquilo vai causar dor no seu corpo. E então, aplicando aos relacionamentos pessoais, como família na igreja, nós podemos dizer que tem muitos irmãos ferroando-se uns aos outros. Meus caros irmãos, ferroada de um irmão e outro dói e dói muito. Palavras machucam, atitudes ferem relacionamentos e destroem o bem-estar de uma igreja.
Por isso essa exortação de que devemos ser uma igreja que viva a fraternidade cristã é também para nós. E veja que, primeiramente, essa fraternidade exige um amor constante entre os irmãos. Seja constante o amor de Deus. Esta expressão, ou este imperativo, seja constante, pressupõe que estava havendo riscos naquela igreja de romper-se essa fraternidade e esse amor. Que havia ameaças naquela igreja que estava, meus queridos irmãos, bombardeando o relacionamento entre os irmãos, o desenvolvimento do amor fraternal. E é nisso que o autor de Hebreus exorta, dá este imperativo aos irmãos: o amor de vocês seja constante. Não permitam que os obstáculos, que as diferenças que há entre vocês venham romper este amor que há entre vós. Eu fico pensando nos nossos dias. Eu fico pensando em nós como igreja local. Quantos obstáculos não temos entre nós, irmãos? Quantas diferenças não há entre os membros dessa família? Mas nós temos algo em comum. Todos fomos alcançados pela mesma graça e o mesmo amor de Cristo. E todos nós somos ordenados, não é uma escolha sua, a desenvolvermos este amor nos nossos relacionamentos pessoais na igreja. E eu não estou dizendo em nenhum momento que desenvolver ou praticar este amor constantemente seja fácil. Não é fácil. Todos nós sabemos disso. Há ocasiões em que o desejo da carne é revidado. Há ocasiões, meus caros irmãos, em que o desejo da carne é pagar na mesma moeda. Mas não é isso que a Bíblia diz. E é por isso que devemos estar debaixo do controle do Espírito Santo, sob a orientação da Escritura Sagrada, para que venhamos, de fato, praticar a constância do amor. Não é sem motivo que o Senhor Jesus Cristo resume toda a lei em 2 mandamentos apenas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso, se queremos ter essa fraternidade, essa harmonia entre nós como igreja, devemos de fato viver constantemente o amor uns pelos outros, vencendo os obstáculos, as barreiras e nos entregando ao amor cristão. Mas veja em seguida neste ponto que essa fraternidade exige a prática do amor entre os irmãos. Ela deve ser constante, mas ela acontece entre os irmãos. A palavra usada aqui para amor no grego traz a ideia de um amor que é desenvolvido entre membros de uma família. E isso é extremamente nós entendemos neste momento, porque é justamente esta palavra usada para falar do amor entre parentes que o autor está usando para falar do amor entre irmãos em Cristo. Isso, de fato, constata que nós somos membros da mesma família e que devemos agir em fraternidade cristã, em harmonia nos nossos relacionamentos. Agora, todos quantos sabem aqui que relacionamentos familiares, às vezes, eles têm que sobreviver em meio a conflitos. Contudo, quando de fato nutrimos o amor uns pelos outros, este amor vai superar as diferenças, os atritos e nos levará a uma restauração da fraternidade familiar. O amor descreve aqui, meus caros irmãos, aquele amor desenvolvido entre pessoas da mesma família e um amor que é tão forte que gera um vínculo de amizade entre os membros dessa família. É esse amor que a palavra de Deus nos ordena a ter uns pelos outros. É dessa forma que nós devemos desenvolver o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, mantendo a constância do amor e nos amando como membros de uma mesma família. Mas a segunda virtude
do Evangelho que precisamos viver nos nossos relacionamentos, meus caros irmãos, é a comunhão cristã. Este ponto ele poderia ser substituído pela expressão a hospitalidade cristã, de acordo com o que está no texto. Não negligencieis a hospitalidade. No entanto, eu preferi intitulá-lo de a comunhão cristã, por ter pegado dele aqui o princípio dessa hospitalidade. Nós bem sabemos que para o povo de Israel, esta hospitalidade ela ia muito além de simplesmente receber alguém na sua casa, dar uma estadia temporária para ela. Ela significava muito além, significava um desejo de se relacionar com aquela pessoa, um desejo de desenvolver uma amizade com aquela pessoa. Então, meus caros irmãos, quando o texto nos exorta a sermos hospitaleiros, também está nos exortando a desenvolvermos comunhão com os nossos irmãos, no caso aqui, sim, com aqueles itinerantes da fé, principalmente os pregadores do Evangelho do século I, a exemplo do apóstolo Paulo, que era um missionário, um pregador itinerante, que ao passar pelas cidades necessitava de um local para se hospedar. E é claro que já naquela época havia sim hospedagens, havia aquilo que hoje podemos chamar de hotéis. Só, meus irmãos, que principalmente falando a nível de cristãos, aquelas casas de hospedagem, via de regras, eram movidas a pecado, eram ambientes profanos, cheios de imoralidades, e por isso os cristãos sempre buscavam um lar cristão para se hospedar. E ao fazer isso, quem recebia aquele cristão, aquele pregador do Evangelho, aquele irmão, fazia porque queria, acima de tudo, nutrir, desenvolver uma comunhão com ele. Nós precisamos desenvolver essa mesma comunhão. Não precisamos, no nosso caso, esperar que algum irmão queira se hospedar no nosso lar, mas precisamos desenvolver em todas as circunstâncias essa comunhão como povo de Deus. Então veja que primeiramente aí o texto exorta a não negligenciarmos a prática da hospitalidade, porque através dela podemos formar vínculos cristãos duráveis. Não negligencieis a hospitalidade, é o que diz o texto. Mas depois o texto nos dá um incentivo para a prática da hospitalidade, para o desenvolvimento dessa comunhão cristã. Porque como diz o texto, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram a anjos. Possivelmente o autor tem em mente aqui o caso de Abraão, como também o caso de Ló, que acolheram em sua casa, os irmãos conhecem a história, homens, mas as quais aqui o texto diz que anjos do Senhor, sem contudo eles saberem que esses homens eram anjos de Deus. E o que isso significa, irmãos? Basta você pensar tanto no caso de Abraão como no caso de Ló, e você vai ver que ambos foram abençoados pela presença destes anjos de Deus, conforme diz aqui o texto. Então, quando você desenvolve a hospitalidade, pensando a nível de comunhão cristã também, você não apenas abençoa aquela pessoa, você é abençoado por ela. Mas ainda acompanhe comigo a terceira virtude do Evangelho que precisa estar presente nos nossos relacionamentos, é a compaixão pelos aflitos. Versículo 3, nós vamos justamente ver isso. Precisamos desenvolver nos nossos relacionamentos um sentimento de compaixão pelos necessitados, por aqueles que estão padecendo aos nossos olhos. Eu preciso, antes de mais nada, esclarecer algo que é muito mal entendido em nossos dias. O texto diz que devemos lembrar dos encarcerados, tá?
E muitas pessoas, se baseando nesse texto, inclusive criticam algumas igrejas ou cristãos, dizendo que olha, por que não vão evangelizar nos presídios? A Bíblia não diz que vocês têm que se compadecer dos encarcerados? Então vão para lá, pregar lá dentro. Eu quero deixar bem claro, de fato temos que pregar. Não estou em nenhuma hipótese aqui dizendo que não devemos pregar a esses encarcerados, a essas pessoas criminosas que por conta dos seus crimes estão encarcerados. Eles carecem de ouvir o Evangelho da graça de Deus. Agora, o que eu estou dizendo é que o texto não está dizendo que você tem que ir lá pregar para criminosos, embora você tenha que fazer. Mas não é o que esse texto específico está dizendo. Porque os encarcerados aqui, tanto aqui quanto lá nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre os encarcerados, se refere a cristãos que foram presos em defesa da sua fé. Não está falando de criminosos, está falando de crentes que sofreram perseguições, que em defesa da fé cristã foram presos pelas autoridades da época e que precisavam das orações dos crentes, que precisavam, sim, meus irmãos, da presença dos irmãos, do auxílio dos irmãos, porque eles estavam ali unicamente por uma coisa: defesa da fé cristã. Então, de fato, você tem que pregar a todas as criaturas, até mesmo aos criminosos que estão presos por aí, pagando pelos seus crimes. Mas o que o texto em específico aqui está dizendo é para você desenvolver, é para que você possa lembrar-se dos encarcerados, meus caros irmãos, como se presos com eles. Porque se você aplicar isso aqui, por exemplo, a pessoas que estão presas por conta dos seus crimes bárbaros, aí você vai ter que se colocar na mesma posição de criminoso dele. Mas se você entender o texto como falando de cristãos que foram presos em defesa da sua fé, então você vai perceber que o texto está dizendo: lembrai-vos dos encarcerados, como se vocês também estivessem lá, presos pelo Evangelho, pela causa de Cristo, pela fé cristã. Porque, de fato, esses encarcerados, esses que sofriam maus tratos, estavam ali unicamente por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Pense nas vezes que o apóstolo Paulo foi preso. Pense na prisão, na ocasião em que o próprio apóstolo Pedro foi preso. Era desses que os cristãos deveriam lembrar-se. Era desses que eles deveriam ter compaixão, deveriam orar por eles. E não estou dizendo que não devemos orar pelos demais. Mas em específico o texto fala desses cristãos. E isso nos ensina que há um preço a ser pago para vivermos as virtudes do Evangelho. É perseguições, meus caros colegas, meus caros irmãos. São maus tratos. Talvez não no nosso contexto, maltratos fisicamente falando, não, talvez no nosso contexto não perseguições fisicamente falando, mas perseguições ideológicas. Quando nós nos posicionamos em favor do Evangelho e contra essa corrupção moral dos nossos dias, certamente seremos também perseguidos por causa da nossa fé. Dito isso, veja que o autor instrui-nos a nos compadecermos daqueles que sofrem em favor do Evangelho. A expressão lembrai-vos não é simplesmente você se lembrar, olha, lá no país tal, lá na Coreia do Norte tem missionários que estão sofrendo. E simplesmente. Mas é você sentir uma comoção no seu coração, você sentir uma dor na sua alma, como se você que estivesse neste momento sofrendo em favor do Evangelho. Irmãos, é por isso que nós devemos, de fato, carregar as cargas uns dos outros. É por isso que a Bíblia nos instrui que devemos nos alegrar com quem se alegra, mas chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem,
porque nós estamos vivendo pela mesma causa, pelo mesmo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em seguida o autor ensina que de alguma maneira nós devemos nos identificar com aqueles que estão sofrendo em favor do Evangelho, dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maltratos como se com efeito nós mesmos estivéssemos sendo maltratados. Mas o nosso egoísmo, por vezes, é tão grande que nós nem sequer pensamos em pessoas que estão vivendo, sofrendo em favor da fé cristã, desde que nós estejamos muito bem obrigados. Mas nós devemos, como povo, se identificar com aqueles que estão sofrendo pela causa de Cristo Jesus. Nós devemos, meus caros irmãos, derramar lágrimas em oração pelo povo de Deus que está sendo perseguido, pelos nossos missionários que estão perdendo as suas vidas, que estão perdendo as suas famílias, os seus lares. Sim, devemos orar, sentir compaixão dessas pessoas, embora nós não a conheçamos, embora não estejamos ao seu lado, no seu país, mas como se nós estivéssemos lá. O crente precisa se identificar com a dor do outro, já que somos membros da mesma fé. Qual é o pai que não sofre ao ver um filho sofrendo? Qual é a mãe que não chora ao ver uma filha chorando? Qual é o irmão que não sente a dor de um outro irmão? Então, na fé cristã se aplicam os mesmos princípios. Compaixão daqueles que estão em situações difíceis por causa da fé. Mas depois, veja que de maneira implícita, aprendemos que precisamos estar preparados para sofrer em favor do Evangelho. Se diz que devemos lembrar dos encarcerados como se estivéssemos com ele, dos maltratados como se estivéssemos nós mesmos sendo maltratados, significa que isso é uma possibilidade real para nós. E nós devemos estar preparados para isso. Irmãos, a história registra muitos casos de homens e mulheres que tiveram, inclusive, sua família assassinada diante dos seus olhos porque não negaram a Cristo. A história registra muitos homens e mulheres que tiveram as suas vidas ceifadas pelo simples fato de que não negaram a sua fé. Da mesma forma, nós como cristãos, como igreja do Senhor, como seu povo santo, precisamos estar preparados para pagar o preço que for necessário, mas jamais negar, nem mesmo escandalizar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E isso precisa estar presente nos nossos relacionamentos. As pessoas que estão ao nosso redor devem de fato saber que nada é mais precioso para nós do que o nosso relacionamento com Deus. Mas ainda acompanhe comigo a quarta virtude do Evangelho que deve estar presente nos nossos relacionamentos. É a pureza moral. Conforme registra aí o versículo 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Se nós lemos esse texto um pouco desatento, nós vamos nos perguntar o que o autor de Hebreus quis ao colocar esse texto sobre matrimônio neste local aqui. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou seja, o casamento, bem como sem mácula, ou seja, sem mancha. O texto não vem falando de casamento, vem falando de amor fraternal, de hospitalidade, de compaixão pelos aflitos, encarcerados, dos que sofrem. E de repente o autor vem e fala sobre matrimônio. A princípio parece uma exortação desconexa do restante, mas não é. Não é. O autor está usando uma das áreas que mais necessita de pureza, que é a área sexual do crente. E ele usa o casamento como uma ilustração, para nos ensinar o quanto é importante nós termos uma vida de pureza.
moralmente falando, espiritualmente falando, em todas as áreas que você possa imaginar. Então, o texto usa a vida conjugal para ilustrar a necessidade que o crente tem de se manter puro diante dos homens e diante de Deus, assim. Digno de honra, seja todos, entre todos seja o matrimônio, bem como sem leito, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem impureza, sem imoralidade. Caros irmãos, eis uma área do nosso meio evangélico que mais precisa de purificação nos nossos dias. É a área sexual. Isso nos dois sentidos, tanto entre jovens, quanto também entre casais. O nosso meio evangélico está inundado de imoralidade, de divórcios por causa de adultério. O nosso meio evangélico está inundado de fornicação entre jovens que não se mantiveram puros para o casamento. É nisto que o autor nos exorta a desenvolver nos nossos relacionamentos uma pureza moral. Quer seja no casamento, quer seja fora do casamento. Temos que nos manter puros para a glória de Deus. Não é incomum você ouvir escândalos envolvendo pessoas evangélicas por causa do adultério. E lembro-me que certa vez ouvi uma mensagem de um pastor ao qual não me recordo neste momento. E ele falava do crescimento da imoralidade sexual entre os jovens cristãos que praticam sexo antes do casamento, que não se guardam em pureza para o seu cônjuge. Pureza moral é uma necessidade urgente para o cristianismo contemporâneo. E em seguida o texto mostra a razão da necessidade que o crente tem de ter essa vida moral digna, pura, diante dos homens e diante de Deus. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Porque Deus julgará todo aquele que viola os seus mandamentos, que vive afundado na imoralidade da sua carne. Deus julgará todo aquele que se diz crente, mas que na verdade é um adúltero, primeiramente espiritual, porque está em infidelidade com o próprio Deus, mas também um adúltero para com o seu cônjuge. Deus julgará o impuro, aquele fornicador que não se guardou de forma pura e santa para o casamento, para honrar, para glorificar ao nome de Deus. Deus é o juiz de tudo. Deus é o juiz de todos. E diante desse Deus justo, que há de julgar a todos, precisamos ter uma vida pura. E quando você se relaciona com outras pessoas, as pessoas precisam ver essa pureza na sua vida. As pessoas precisam identificar em você um marido fiel, que ama a sua esposa. Precisa identificar em você uma esposa fiel, que ama o seu esposo, que ama a Cristo Jesus. As pessoas precisam identificar em você, jovem, uma pessoa fiel, que ama a Cristo acima de todas as coisas, que vive no contentamento que vem do Senhor e que está aguardando no Senhor a pessoa a qual Ele vai lhe abençoar para o casamento. Não é se entregar à fornicação, à prostituição, porque se você fizer isso, o texto diz que Deus julgará a todos. Mas a quinta e última virtude do Evangelho que precisa estar presente em nós, nos nossos relacionamentos, é a contentação em Cristo. Veja comigo versículos 5 e 6. E em primeiro lugar, o texto mostra que o crente não pode ser avarento. Seja a vossa vida sem avareza. A palavra avareza aqui, irmãos, descreve aquele desejo de ter algo que não é seu, que pertence a outro, quer seja o dinheiro ou que seja qualquer outra coisa que não lhe pertence, mas que você quer para si.
Mas de forma muito direta, a Bíblia usa essa palavra para se referir ao amor ao dinheiro, ao apego ao dinheiro. Mas isso podemos aplicar em todas as áreas da vida. Nós precisamos estar contentes em Cristo e com Cristo Jesus ao ponto de não desejarmos nada além do que Cristo já nos deu. E em segundo lugar, o texto exorta que o crente deve estar contente com o que ele tem. Por um lado, ele não pode ser avarento, querer aquilo que não é seu, e por outro lado, ele tem que estar contente com aquilo que Deus lhe deu. Lastimavelmente, nós sabemos que muitos crentes vivem a desejar, a cobiçar aquilo que não lhe pertence. E não estou necessariamente falando sobre a mulher do próximo. Estou falando sobre coisas materiais que às vezes não pertencem, mas que ele tem o desejo de ter, porque ele não se contenta com aquilo que Deus lhe deu. Queridos, é verdade que na igreja do Senhor, uns são mais abençoados do que o outro materialmente falando. Mas Deus dá conforme a medida dele para cada um de nós. E Ele faz isso para que possamos aprender a viver no contentamento que vem do Senhor, estando satisfeitos com aquilo que Ele nos deu. Então, em vez de você estar insatisfeito, reclamando do que você tem, louve e agradeça a Deus, porque misericordiosamente Ele te deu o que você tem, porque até o que você tem, você poderia não ter se assim fosse da vontade de Deus. E em terceiro lugar, o texto mostra a razão do contentamento do crente. Porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor Jesus está conosco constantemente. Nada nem ninguém pode fazer com que Cristo se afaste de nós, nem tampouco pode nos fazer se afastar de Cristo, do amor de Cristo Jesus. E eis a palavra, a promessa gloriosa de Deus: esteja contente com o que você tem, esteja contente com o Senhor, porque de modo algum este Deus vai te abandonar, de modo nenhum esse Deus vai te deixar nas aflições, nas dificuldades, nas necessidades. Ele vai, no tempo dele, no momento dele, te socorrer. Tão somente esteja contente em Cristo Jesus. Se está com dificuldade financeira, busque o contentamento que vem do Senhor, porque é Ele que vai suprir as suas necessidades, é Ele que não vai te deixar padecer, é Ele que não vai te abandonar. Está padecendo por enfermidades, por problemas familiares, busque o contentamento que vem do Senhor, porque Ele não te abandona, Ele não vai te deixar sozinho. Em quarto e último lugar neste ponto, o texto apresenta os resultados do contentamento do crente. Assim, afirmemos confiantemente, diz o verso 6: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que pode me fazer o homem. Então veja aqui alguns resultados rapidamente nesse versículo. Se você busca no contentamento do Senhor, primeiro, você tem confiança no auxílio que vem de Deus. Você vai padecer por necessidade, você vai até ficar angustiado, sim, porque, como falei, o crente está exposto a tudo isso. Contudo, no íntimo do seu ser estará a confiança de que Deus é o teu auxílio, Ele é o teu socorro, Ele é aquele que está presente nos momentos de tribulações. Mas um segundo resultado aí é o encorajamento ou a coragem para lidar com as dificuldades da vida. Diz o texto: não temerei, ou seja, não ficarei amedrontado, porque o meu contentamento está no Senhor, porque eu sei que Ele é o meu socorro bem presente nas horas de tribulações, porque eu sei que nele posso depositar a minha fé, e por isso eu não terei medo, mas serei encorajado por este Deus para perseguir diante de todas as circunstâncias. Mas o terceiro resultado que o texto apresenta é a segurança no Senhor. O que poderá fazer o homem? Nada. Sabe por quê? Porque você está guardado
no poder que vem de Deus. Eles podem até lhe ferir, eles podem lhe causar sofrimento, mas que pode fazer o homem com o seu homem interior, com a sua alma, com o seu ser espiritual, se está em segurança no Senhor Jesus Cristo? Quantos missionários estão padecendo, sofrendo, perdendo inclusive suas vidas por causa do contentamento em Cristo, e mesmo assim eles se sentem seguros nos cuidados do Senhor. Portanto, irmãos, estudamos nesta noite que os nossos relacionamentos pessoais, eles devem estar fundamentados em algumas virtudes do Evangelho. E as pessoas com as quais nós nos relacionamos precisam observar essas virtudes em nós. Elas precisam nos identificar como pessoas portadoras das virtudes do Evangelho. E o texto em pauta nos destacou 5 virtudes que devem estar presentes nesses nossos relacionamentos: a fraternidade cristã, a comunhão cristã por meio da hospitalidade, a compaixão pelos aflitos, por aqueles que sofrem em favor do Evangelho, a pureza moral e a contentação do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo com 3 rápidas aplicações. Primeiro, à luz do que estudamos, precisamos investir cada vez mais no desenvolvimento do amor cristão. Irmãos, nós somos uma família, um povo santo, um povo que teve a sua comunhão com Deus restaurada, mas também a restauração do relacionamento com o seu próximo. Nós somos uma família e em comparação com uma família de sangue, nós estamos expostos a dificuldades desses relacionamentos. Muitas vezes você pode ouvir palavras que você não vai gostar, mas não revide. Ao contrário, coloque diante do Senhor, ame a todos os seus irmãos em Cristo e faça o possível para conservar a fraternidade ou o amor fraternal nesta igreja. Eu sei que há dificuldades inúmeras para a prática do amor, mas biblicamente, se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, então nós não amamos a este Deus a quem nós dizemos que servimos. Fica esta aplicação, esta exortação para os irmãos, para que juntos possamos investir no desenvolvimento do amor entre nós como povo de Deus. Segunda aplicação. Precisamos cada vez mais investir na santidade da nossa vida conjugal. Você, cristão, casado, precisa cada vez mais investir na pureza do seu casamento. Com atitudes santas, com pensamentos santos, com posturas santas em todos os seus, em todas as áreas do seu relacionamento conjugal. O seu casamento precisa, de fato, ser digno de honra, precisa glorificar a Cristo, precisa honrar a Deus. E isso só vai acontecer se de fato ele te for, igual o texto diz, sem mácula, sem impureza, sem pecado. Caros irmãos em Cristo Jesus, vamos lutar pela santidade da vida conjugal. E eu digo, por vezes isso é difícil, porque talvez você esteja pensando unicamente na questão sexual e você diga, eu não sou adulta, eu sou fiel à minha esposa. Mas você está santificando o seu relacionamento conjugal nas palavras, no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, nas suas atitudes. Dando continuidade ainda a esta aplicação, eu queria também estendê-la aos nossos demais irmãos que ainda não desfrutam da dádiva do casamento. Digo que enquanto aqueles que estão casados devem investir na santidade da vida conjugal, vocês devem manter a pureza sexual
no aguardo de uma pessoa que Deus envie para o seu casamento. Não se apresse. Não tome atitudes que possam lhe trazer danos no futuro. E, acima de tudo, não tome atitudes, decisões que podem desonrar a Cristo Jesus. Você jovem, viva no contentamento que vem de Cristo, aguardando a pessoa certa para o seu relacionamento, para a sua vida conjugal que Ele há de lhe presentear. Que os nossos jovens possam, de fato, aguardar no Senhor de forma pura para o casamento. E a terceira e última aplicação, eu digo: precisamos viver em constante contentamento em Cristo, pois o contentamento está estreitamente ligado à piedade cristã. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Irmãos, a nossa vida com Deus, a nossa piedade, a nossa devoção pessoal, ela é desenvolvida, ampliada, à luz que nós buscamos o contentamento que vem do Senhor Jesus Cristo. E podemos então dizer que esse contentamento é o mais forte antídoto contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas do pecado. Porque se você está contente no Senhor Jesus Cristo, você vai se manter firme nele. Você não vai se deixar enganar por falsos contentamentos, falsas promessas do pecado. Grande lucro de piedade, ou grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.